Olá, moçada. Hoje a gente vai iniciar mais um ConnectCast, o podcast do cavalo. Meu nome é Vinícius Silveira. Hoje eu estou aqui com o professor Cristiano, com o professor Alessandro Procópio. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre melhoramento, avaliação de movimento, locomoção, né? Vamos falar, entrar um pouco nas questões aí de produção, de tudo que permeia, né, esse ambiente aí da equidicultura, e contar com a experiência aí, tanto do professor Cristiano quanto do professor Alessandro Procópio. Professor Procópio, muito feliz em tê-lo aqui conosco. Para deixar mais à vontade, né, iniciar nosso bate-papo aqui, eu queria que você se apresentasse, né, não vou me atrever a iniciar aqui apresentando sua história, então eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência aqui, né, contar um pouco de como surgiu, como que é a sua história no cavalo, tá? Fica à vontade, conta para a gente aí como é que foi esse início e até chegar aqui, né, obviamente de forma resumida, são muitos movimentos feitos nesse tempo, mas conta para a gente um pouquinho de como é que foi essa história até aqui. Olá, pessoal. Bom, primeiro, um grande prazer estar com vocês, né? Sigo muito o trabalho, além de já ter um conhecimento, né, pessoal, com vocês especificamente já há um tempo, mas o que vocês têm feito aí pelo cavalo é fantástico. Resumindo aqui, né, como a gente disse, na verdade eu nasci quase que no meio dos cavalos, né? Vindo de família que tinha propriedade rural. Na verdade, no início eu convivia mais, para ser sincero, com burro e mula, com tropa. E aí depois meu pai começou a lidar com cavalos, né? Criou campolina durante um tempo e começou o meu convívio. Depois fui fazer veterinária na escola, já acompanhando lá um pouquinho, na clínica com o professor Cleiton Biondini, a Dalgisa, acompanhando exposições. E aí eu sou de Itabira, né, uma região muito forte no cavalo, que Santa Maria de Itabira, que é até onde eu estou agora, na fazenda, que é um lugar que eu falo que a gente brinca, eu nunca vi o pessoal gostar tanto de cavalo, de sela, de marcha, de tudo, de uma cavalgada, que é uma das coisas que eu mais gosto no cavalo também. E aí fui evoluindo, voltei, fui trabalhando aqui inicialmente com clínica, dando assistência nos aros. Depois, no ano de 98, fui fazer mestrado em melhoramento, já fiz o doutorado. Surgiu a oportunidade de trabalhar com biomecânica no meu doutorado. Eu vi alguns trabalhos e que, nascendo no meio do cavalo e vivendo no meio do cavalo de marcha, cansei de acompanhar discussões eternas sem chegar a pontos muito certos. Aquilo me deixava muito incomodado. Então, fomos para o lado da cinemática, unindo o melhoramento genético, tentando, né, transformar, que a gente fala, aquela conversa de beira de pista para algo um pouquinho mais claro. E desde então fui seguindo, né? Sou jurado de algumas associações, hoje estou mais ligado ao Manga Larga lá de São Paulo, né? Sou diretor técnico da associação e tenho feito alguns trabalhos para o Manga Larga Machador, para os criadores de outras raças. Mais ou menos isso. Olá, pessoal, aqui é o Cristiano. Alessandro, conta pra gente aí um pouco, assim, você já até começou aí, né, na introdução da sua apresentação, como que você acha que a cinemática pode contribuir, né, essa variação da biomecânica do cavalo através da cinemática, como que ela pode contribuir na seleção, no melhoramento, na evolução dessas raças, principalmente nas raças nacionais aí de marcha? Olha, eu sou meio suspeito, né? Porque eu acho que tem em muitas áreas, mas vamos pegar aqui do que eu trabalho mais, que é no melhoramento. A grande dificuldade que a gente tem do cavalo de marcha é que as avaliações dele, né, o principal ponto, as competições, as exposições,
são feitas de avaliações subjetivas. E avaliação subjetiva, é óbvio, né? Pessoas treinadas e competentes, mas a gente não tem um veredito final. Então, a gente tem opiniões discordantes. Então, a cinemática, ela nos permite, primeiro, só para entender um pouquinho o que seria cinemática, né? No meu caso, filmar os animais com câmera de alta velocidade, que captura milésimos de segundo dos movimentos. Então, com isso, a gente consegue precisão desses movimentos através de imagem e transforma em número. O que eu tentando explicar rapidamente, assim, para a gente evoluir na conversa, talvez. Muitas vezes uma pessoa fala assim, esse cavalo tem um rendimento top, né? Beleza. Gosto muito do rendimento. É uma coisa, a gente entende. Agora, pela cinemática, eu falo, esse cavalo, a passada dele tem 2,15 m, esse outro tem uma passada de 2,08 m. Eu transformo para número. O outro fala assim, a troca de apoios excepcional desse animal, muito diagramado, tá? Beleza. Para cinemática, esse cavalo, durante uma passada, ele tem 85% do tempo em bipedal diagonal, ele tem 5% de tríplice apoio, 5% de bipedal lateral, e assim a gente vai, ou seja, a gente vai transformando informações subjetivas, que seriam opiniões, né, e por mais embasadas que sejam, para número. Então, para selecionar os animais, para treinar, né, principalmente a turma, não é muito a minha praia, vocês fazem muito bem a parte de treinamento, você identifica, por meio da cinemática, potenciais do animal, um que tem uma deficiência de anterior, ou ao contrário, né, tem a virtude mais de anterior do que de posterior, e uma série de pontos que a gente pode falar mais à frente. Simetria, que a gente pode... Vou só jogar alguns nomes, tá, gente? Igual, como vocês falaram, é um bate-papo. Então, a gente quantifica simetria. Se os membros, 4 membros, qual que é a proporção de tempo que cada um dos 4 fica e compara os membros entre si. Dissociação, dissocia, não dissocia, o posterior toca antes, o anterior toca antes, se é muito, se é pouco, se dissocia no apoio, se dissocia na elevação, e assim a gente vai quantificando tudo isso pela cinemática. Ô, Alessandro, é como se a gente tivesse o VAR, né? Você tem ali o julgamento, você tem a avaliação, né? Como você falou, dos colegas, da competência de todos eles, mas você tem um padrão ouro, né? Que seria objetivo e que sairia um pouco dessas dificuldades, às vezes, de conciliar mesmo, né? De consenso, vamos falar assim, de opiniões. O que eu vejo, o grande ponto é esse, né? Até já antecipando alguma coisa, o pessoal fala, então já pode julgar pela cinemática. Até talvez poderia, mas não é o objetivo dela e acho até que perderia a graça, porque também não é só diagrama nem nada, né? Você tem a sensibilidade do jurado treinado, que ele avalia uma série de coisas que a cinemática não avalia, tá? Embora a gente tenha também acelerômetros e tal que podem contribuir nisso, mas para uma avaliação minuciosa de qualidade do animal, para treinamento de mão de obra, de jurado, de nós mesmos, eu digo o seguinte, às vezes a gente vê um animal, vê virtudes e defeitos, beleza, identifica lá. Quando filma na câmera lenta, aí você passa, e aí a gente tem o programa de computador para ver quadro a quadro, e captura essa imagem na alta velocidade, que é fundamental, a gente vê detalhes que o olho é impossível de captar. Mas, depois de ver na câmera lenta e vendo ao vivo de novo, já com a outra observação, a gente começa a perceber. Então, acho que essa parte até do nosso treinamento do olho ajuda bastante.
Mas o principal que eu vejo é isso, o movimento desses cavalos hoje, eles são muito rápidos, né? Uma passada de um cavalo a 12, 14 km por hora, normalmente dura 0,6 segundos, né? Para a gente falar aqui. Então, tocou, vamos supor que a gente pegue o anterior direito como referência. Tocou o anterior direito, tirou do chão, elevou, desceu, tocou de novo, dá mais ou menos 0,6 segundos, né? Quase 2 passadas por segundo. Nesse intervalo de 0,6 segundos, tem tríplice, tem diagonal, tem lateral de um lado, do outro, pode ter suspensão ou não, monopedal, que é uma coisa que a gente tem visto muito. E aí eu já conversei um pouquinho com o Cristiano, com o Diogo também, e aí a gente pode evoluir nisso aí. Por que tem isso, né? Porque, a princípio, acho que todos nós, quando estudamos, ninguém falou que monopedal faz parte da movimentação do cavalo de marcha, tá? Pode ter no galope e tal, mas na marcha não. E a gente, então, identifica esses detalhes, que eu vejo que para treinamento ou para seleção, até para acasalamento, eu acredito que seja muito importante. E para as associações, que é onde eu tenho trabalhado mais, no delineamento dos padrões, das orientações de corpo de jurado, essas coisas. Essa é até uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu acho que ela é fundamental, né? É uma coisa que incomoda, às vezes, para quem está assistindo ou para quem trabalha com os animais de marcha, às vezes um pouco dessa disparidade, né, na avaliação, principalmente no que se diz respeito a diagrama e a movimento. Rendimento também é uma coisa um pouco polêmica, né? Eu já vi, por exemplo, algumas explicações de um animal que tinha ultra pegado, um outro que dava retro pegado, e a pessoa não justificou que o cavalo que dava retro pegado ele tinha uma passada mais longa, né? É uma coisa a olho nu, né? Que é praticamente impossível de ser vista, né? Então, a pergunta é justamente essa. Como que, se você vem fazendo esse tipo de trabalho nas associações, de fazer assim, quem são os cavalos que são bons, né? Dentro dos quesitos de avaliação do julgamento de marcha. E aí fazer uma avaliação dessa biomecânica, dessa cinemática desse cavalo e falar, ó, realmente o padrão de diagrama que esse cavalo descreve é esse aqui, ele tem predomínio de tal apoio, ou tal e tal tempo de apoio. Então, se está sendo feito isso, né? Se as pessoas estão utilizando realmente esse recurso, porque eu sou juiz de outras associações aí, como é o caso do quarto de milha, em algumas modalidades que a gente tem julgamento também subjetivo, a gente tem vídeos, por exemplo, de qualidade de manobra. Ó, vou dar um exemplo da rédea. O que é uma manobra mais um? Aí eu tenho lá 5, 6 exemplos de uma manobra mais um. Depois do que é uma mais meio. Será que seria possível isso também no caso dos animais de marcha? Para tentar se padronizar mais? Não que se espere, né? Porque até sem unanimidade eu acho que não é legal. Um julgamento, por exemplo, com 5 juízes, que todo mundo dê os mesmos cavalos, né? Porque tem outras coisas envolvidas além do diagrama e gesto. Mas eu acho que, principalmente pensando no gesto de marcha, essa padronização seria muito interessante até para direcionar melhor o criador na sua seleção no Aras, né? O que você teve a me falar sobre isso aí? Eu vejo assim que tem a aceitação dessas técnicas, dessas metodologias tem aumentado muito. E atualmente a gente vive um momento que, assim, embora eu esteja mais ligado lá ao Manga Larga, eu tenho uma relação muito boa no Campolino, no Machador, né, com o Saque e o Robertinho. A gente conversa e, com isso, fui fazendo alguns trabalhos para as associações. E como você disse, igual você mostra uma manobra, eu vejo que assim, é fundamental que para os jurados, e aí eu já te falo que a pandemia atrapalhou um pouco, a gente estava com o próprio Manga Larga Machador, tinha um projeto que chegamos a acertar tudo, que seria inicialmente com marcha picada, e para expandir depois para a marcha batida, que é exatamente assim, quantificar algumas coisas e mostrar os vídeos desses animais andando, até para discussão dos jurados, porque tem algumas coisas que, na verdade,
A gente ainda está levantando o dado e não tem um consenso. Eu vou te dar Você falou do rendimento, da ultra e da retro, né? Esse é um ponto extremamente polêmico. Recentemente eu fui demandado por um criador para um trabalho que a gente deve fazer, que é sobre movimento posterior, que a gente vê que tem um grande confundimento de posterior bom ou ruim e confundimento de avanço com, às vezes, movimentos sem potência e sem, né, que às vezes é mais na vertical, com que a gente fala, né, o casco e o membro percorrem uma distância muito grande, mas com pouco deslocamento, ou seja, tem pouco avanço, ele eleva muito e muitas vezes o olho da gente é enganado. Então isso dá para ver. Mas, por exemplo, a grande polêmica que nós temos, recentemente teve uma live que a gente participou, o pessoal brincou que eu fiquei em cima do muro. Mas é porque eu, ao analisar, eu não defini se é bom ou se é ruim. Eu falo, esse faz isso, esse faz aquilo e tal. Então, na marcha picada, eu tive a oportunidade do Manga Larga Machador de filmar os campeões da Nacional de 2019 e o CBM de marcha picada 2019, os campeões, cavalos e éguas. E entre os bons, ainda há uma grande diversidade. Então, entre os bons, uma discussão que sempre acontece, tem animal que tem mais apoio bipedal diagonal do que lateral. Entre os campeões, tem cavalo que dá, ou égua, que dá mais bipedal lateral do que diagonal. E tem alguns que dão muito próximo. E aí a grande discussão, qual que é o bom? Né? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa evoluir. Porque aí tem várias correntes. O genuíno é o que faz isso, o outro fala, não, o bom mesmo, e tem corrente para a gente que defende esses três cavalos. O fato é que entre campeões tem os três, hoje. Então, aí que o pessoal fala que eu fico em cima do muro. De repente, esse não é um ponto altamente relevante. Talvez tenham outros mais do que esse. Ou talvez não, precisa de uma definição para estabelecer que o bom é o que faz isso. Eu sei que vocês trabalham com vários cavalos de picada também. Bastante, então... E aí eu não sei. Pra falar a verdade, até eu particularmente tenho um contato até maior com animais de marcha picada do que animais de marcha batida. E isso é uma coisa que incomoda um pouco, porque não é muito... Assim, você fica meio que sem saber para que lado vai. Você vê numa categoria, por exemplo, um animal que tem um pouco mais de apoio diagonal, na outra um pouco mais lateral. E assim, é o que você falou, qual que é o bom? Para que lado que eu vou seguir no treinamento do cavalo? Né? Isso é uma coisa que gera um certo confundimento, às vezes, no treinamento, que você fica um pouco sem saber para que lado ir nesse treinamento do cavalo. E a turma discute muito, o cavalo genuíno. A gente vê muito nos aras, às vezes, principalmente com potro, né? Animal jovem, que às vezes está até mamando, uma idade muito jovem. E tem muita gente que acha que o genuíno é aquele cavalo que tende a lateral, que anda lateralizando mais, que é visivelmente mais lateral. Algumas pessoas consideram esse genuíno. Quase andadura, né? Isso. Outros já preferem, não. O cavalo genuíno é aquele que está ali mais parecendo uma marcha de centro, uma marcha intermediária, porque ali qualquer encostadinha que você der a montar, ele vai ficar de picado. Então, isso talvez eu acho que seria o mais importante hoje da utilização dessa cinemática, para a gente tentar definir o que é o bom. Né? Por mais que os dois, por exemplo, um cavalo que tende a lateral ou diagonal tenha uma sela muito parecida, sejam muito bons de cômodo, né? Estejam bem de adestramento, mas eu acho que o ponto principal de ter uma certa, vou falar que é uma unanimidade, mas uma proximidade maior, é justamente no gesto, principalmente no diagrama, porque eu acho que é o ponto mais importante que realmente define o que é a marcha, né? E até uma coisa que eu falo assim, se a gente pega hoje o regulamento do Manga Larga Machador, a descrição do padrão racial do cavalo, né? Tem uma definição de marcha só, não tem uma definição para marcha batida e uma para marcha picada. E outra, nas características desejáveis, né? O que é um cavalo de boa marcha? Lá um dos itens que se fala é que tem predomínio de apoio diagonal. Ou seja, então, pelo regulamento, esse cavalo que tem um predomínio lateral, ele não poderia estar ganhando. Ele, né, se você seguir ao pé da letra do regulamento,
ele deveria estar de fora aí da premiação, a não ser que não tivesse opção. Mas, por outro lado, tem essa avaliação que é super subjetiva, difícil, né? Você verificar olho nu esses tempos de apoio lateral. É lógico que a gente sabe que tem alguns cavalos que isso fica muito visível para quem tem alguma experiência, mas em alguns não. Mas eu acredito que nas outras raças também deve ter ainda esse confundimento do que está escrito no regulamento e o que realmente acontece na prática, né? Até porque a marcha picada, vamos pensar assim, apesar de existir há muito tempo, a avaliação dela hoje, principalmente no machador e no manga larga, é pouco tempo, né? Ela é relativamente jovem ainda, né? Sim. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso aí, tentar criar uma condição mais segura, né? Vou falar assim, mais segura para o criador, para ele saber para que lado que eu vou. Eu quero um cavalo que tenha um predomínio um pouquinho de lateral, um pouquinho de diagonal. Eu quero um cavalo mais equilibrado possível, né? Que tenha uma proporção mais semelhante entre os apoios aí, para que lado ir, né? Como que você acha que a gente pode caminhar aí para facilitar a vida do criador, da seleção, do treinamento e tudo mais do cavalo? Um dos pontos que você falou, e eu vivo isso diariamente, tem a ver com o direcionamento que a associação dá. E é um tema que não é fácil, né? Por que as coisas não mudam muito? Porque não é fácil também. Primeiro, o padrão racial é algo muito importante que tem que ser seguido e tem que ser respeitado. Por outro lado, a maioria desses padrões descrevem movimentos numa época que não tinha uma tecnologia que demonstrasse isso. Então, eram baseados no feeling, na percepção do cavaleiro, ou no olho, né? Por mais hábil que a pessoa seja, alguns detalhes não são. Então, eu vejo, como você falou, pensando aí no manga larga machador, acho que é urgente que se tenha uma descrição separada da marcha batida para a marcha picada. E, eventualmente, até para, né, e aí eu não convivo tanto no dia a dia dos jurados lá, na orientação dos pesos dos itens a serem avaliados, que é uma boa discussão também. Na marcha batida e na marcha picada, os quesitos têm a mesma importância ou, eventualmente, pode ser que em uma, vamos supor, você valorize mais a maciez, na outra mais o equilíbrio, por exemplo, né? Todas duas têm a ver com conforto e comodidade, mas é só para pegar um ponto. Então, esse é um item, que é o padrão racial ser atualizado para a realidade, para ajudar os jurados, ajudar os criadores, ajudar os treinadores. Porque, igual a gente falou aí, você tem aí, e a cinemática ajuda, tanto na genética quanto no treinamento. E criadores, treinadores hábeis, é para lateralizar um pouquinho mais, né? Ou é para diagonalizar um pouquinho mais, aumentar a frequência, diminuir a frequência. Tudo isso vai acabar interferindo. Então, a base começa no padrão. E é interessante que as raças vivem dilemas nas mesmas linhas, mas diferentes. Por exemplo, lá no manga larga, a grande discussão no padrão racial, na marcha trotada, fala de suspensão, que deve ter. E hoje, filmando os animais campeões, é muito raro que algum tenha suspensão, que confirma que é uma marcha mesmo, que a marcha trotada é marcha e que não tem. E aí, não acha que não pode dissociar, né? No caso do manga larga machador e do campolino na marcha batida, eu vejo, na minha opinião, o grande dilema é o quanto de dissociação é desejado. Porque durante um tempo, eu andei falando isso, inclusive, pelas minhas análises, eu falei que a marcha batida era algo que chegou a ficar quase em extinção. E, para minha satisfação, eu tenho visto que nos últimos tempos ela vem sendo novamente valorizada de uma forma que eu acredito mais nela. Inclusive,
nessa análise que eu fiz em 2019 da Nacional do Machador, a gente viu que os cavalos com uma definição bem mais próxima do que seria a marcha batida, né? Sempre em contato com o solo, com predomínio de diagonal. Acho que no caso aí do manga larga machador, a grande dificuldade é o padrão, separar os dois e definir. E como disse, isso só vai acontecer com repetições dessas análises e com um trabalho do corpo técnico em cima delas. Né? Não sou eu que vou definir, não somos nós três aqui, né? Mas nós todos juntos, junto com o corpo técnico das associações, cada uma delas, podemos dar subsídios para as discussões para chegar a avanço nisso aí. Porque, voltando para o melhoramento, só se evolui se tiver um objetivo, uma direção para seguir, porque senão vai para um lado, vai para o outro, fica patinando no mesmo lugar. Sem dúvida, né? Eu acho que assim, que é o normal de qualquer raça a evolução, né? E acho que talvez a parte morfológica não vai mudar tanto, né? Isso dificilmente vai mudar, a não ser que você quiser agora um outro biotipo de cavalo, né? Mas na dinâmica, eu acho que isso faz parte da evolução e é o que você falou. Se a gente pega as descrições de marcha, elas são, às vezes, aquela bem antiga que, vamos dizer, seria quase que daquela marcha de centro, a intermediária lá, que descreve mais ou menos a mesma distribuição de apoio, né? Que intercala, o tríplice apoio entre diagonal e lateral, que é assim, acredito que a gente até vê isso muito em alguns cavalos de marcha picada hoje, talvez em raríssimos de marcha batida, né? Mas ele está um pouco fora do que é avaliado em pista hoje nessas raças, e eu acho que nada natural, né? As pessoas deviam encarar isso com um pouco mais de naturalidade, isso é uma evolução normal. Se esse cavalo hoje é melhor do que o que tinha na década de 80, por que não mudar o que está descrito no padrão, né? Até porque a gente nem sabe, por não ter essa avaliação mais objetiva lá na década de 80, a gente nem sabe se o diagrama dele era realmente aquele que foi descrito lá, né? Então, eu acho que deveria ter um pouco mais de naturalidade para aceitar isso. Isso vai contribuir muito, né? No meu ponto de vista, contribui assim. É um fundamental para a contribuição no avanço da seleção dos animais, porque aí realmente vai dar um norte. É muito difícil, igual a gente comentou, de você ir para a pista assim, e não sabe se o seu cavalo, se ser lateral, às vezes, um pouquinho mais lateral, isso é bom ou ruim. Em alguns casos pode ser bom e outros pode não ser bom, né? E as pessoas... uma outra coisa, um outro ponto que você tocou aí que eu acho que é fundamental, esse confundimento também do que é um cavalo de posterior forte, né? Eu vejo muito isso aí. Os cavalos estão extremamente debruçados nos anteriores e estão sendo comentados, às vezes exaltados como cavalos que têm um bom movimento de posterior, porque às vezes ele tem um problema de aprumo mesmo, um cavalo mais acurvilhado, que está com a canela ali desviada um pouco para baixo da massa, então esse cavalo às vezes é até valorizado por isso. Se a gente pega na literatura aí, isso é uma coisa comum nas raças de marcha, porque dá um movimento mais bonito, esse tipo de seleção. E são coisas que eu acho fundamentais hoje, que fiquem mais claras, né? A própria reunião que se quer hoje num cavalo montado na marcha, a reunião, a tendência do cavalo, quanto mais você reúne ele na equitação, é que a passada fique cada vez mais curta. E por outro lado, hoje a gente tem, por exemplo, no manga larga machador, uma valorização maior do rendimento. Então, balancear isso aí, né? Onde é que eu vou achar esse equilíbrio entre a reunião do cavalo, né? Que ele vai encurtar um pouco, esse rendimento que ele tem que ter. Então, talvez é um outro trabalho aí que você falou que já tá fazendo aí, né? Que seria super importante para validar ou para facilitar a vida de quem... Deixar mais claro para quem está na seleção e no treinamento do cavalo, né? O que eu acho importante que é dessa conversa nossa é o seguinte, é o que a gente falou, né? A gente precisa de buscar um consenso. O animal bom, quais são? São esses aqui, ó. Pega um universo, vamos medir eles, vamos estudar eles, e ver o que eles fazem. Então, beleza, serve de norte para criador, para técnico, para treinador, para juiz, para o registro, para o julgamento, para tudo. Isso, obviamente, como a gente falou na marcha picada, não impede também que num processo de seleção a gente tenha as variações todas que são importantes, né?
ter um animal com um movimento um pouco diferente do outro, porque o melhoramento, o papel do criador, que a gente brinca, que é fazer o tempero, é juntar aqui e ali e tentar o animal melhor possível. Mas a base é definir esses parâmetros. E dentro disso, também, a gente que lida há muitos anos e vê que o cavalo vai mudando. E muitas vezes a gente vê, nossa, absurdo o que fizeram, ou a utilização num cavalo excessivamente, acabou com a raça, outros acham que salvou a raça. É importante a gente saber que no processo de criação de melhoramento também a gente passa por fases diferentes. Você melhora um aspecto, às vezes piora outro, e a associação, e acho que principalmente o criador, né, no rebanho dele, é um dos pontos que ele tem que estar atento. Onde eu preciso melhorar? Às vezes você tem um rebanho que tem uma certa deficiência, mais visível no grupo de animais, você tem a individualidade, né, animal que precisa melhorar uma parte ou outra, e esses trabalhos ajudam nisso, porque é importante você ter o ideal para poder trabalhar os diferentes para tentar aproximar desse ideal. Sem dúvida. Eu acho que um outro ponto importante também, né, Alessandro, que não quer dizer que você avaliou um cavalo hoje e que ele vai sempre te dar aquele mesmo resultado, né? Então tem N fatores aí que estão envolvidos nessa avaliação, naquilo que ele apresentou naquele dia, né? Desde a ação, a alimentação, até a condição corporal do cavalo vai interferir na forma como ele vai se movimentar, se ele está com um pouco mais de energia ou menos, isso vai interferir. Então aqui a gente está pensando assim também, você vai avaliar esse cavalo e agora ele é o bom, assim, aquela avaliação é momentânea, né? Isso muda, e por mais que as pessoas falem assim, mas a marcha é genética, né? Dele marchar ou não, né? E a marcha não perder esse contato com o solo. Mas não necessariamente ele vai demonstrar aquele mesmo diagrama, aquele mesmo comprimento de passada, aquele mesmo rendimento em qualquer situação, né? Isso aí é importante que fique claro que é bastante variável, né? Tem essa alteração. Uma das grandes dificuldades que nós temos, dentre elas está o que você está falando. A gente normalmente capta momentos, né, alguns instantes, que primeiro pode ser do dia e como a gente que trabalha na área acadêmica e gosta de pesquisa, né, só numa conversa dessa você imagina umas 30 pesquisas. Você pode ver a influência de embocadura, do cavaleiro, do peso do cavaleiro, da posição da sela, da ferradura, da nutrição, né, do piso, né, um gosta mais de uma terra batida, outro de areia, de grama. Então, tem muita variável. E o cavaleiro, né, eu acho que é outro ponto muito difícil que a gente tem, principalmente para pesquisa e mesmo para avaliação, para um julgamento. Eu lembro bem quando eu estava no meu doutorado, fomos para a Gameleira e quem me orientava, quem me ajudava nessa parte de biomecânica era um alemão da educação física. Aí quando eu mostrei lá o julgamento do concurso de marcha, eu falei, não, estão julgando os cavalos. A primeira coisa que ele falou, bom, esse julgamento não é do cavalo, é do conjunto cavalo-cavaleiro. Ele, como alemão, que não entendia nada de cavalo, de nada. Então, também na pesquisa, esse é outro ponto, né? O treinamento, a tocada. Então, são momentos que, na verdade, a sistemática de julgamento tenta também melhorar isso aí. E vocês, mais do que tudo, sabem como que um animal com diferentes formas de condução podem apresentar, seja momentaneamente ou ao longo do tempo, evoluções ou involuções muito grandes. Eu acho que, principalmente aí, né, que você tocou que está começando, na marcha picada, né? Essa sensibilidade de alteração aí, eu acho que no cavalo de marcha picada, eu tenho certeza que ela é muito maior. Você vê, dá água para o vinho, o cavalo desce, uma pessoa monta outra, dependendo do cavalo, que o cavalo não está muito ajustado ainda, ele tem uma variação muito grande, o que ocorre bem menos no cavalo de marcha batida. Principalmente se ele tender um pouco mais para o diagonal, aí menos ainda ocorre
essas variações. Então, essa sensibilidade aí da tocada, e é exatamente isso. A vadeada, na verdade, é o conjunto, porque muda muito, né? A gente sempre fala para os apresentadores, não existe isso, o juiz montou, meu cavalo piorou, tem outros que o cavalo melhora com o juiz, dá vontade de falar assim, não, o juiz continua montando aí, porque está muito melhor com você do que comigo. Então, na verdade, esse cavalo não chegou ainda naquele ponto de treinamento que ele vai manter essa regularidade por mais tempo com pessoas diferentes. Você não está naquele nível ainda de equitação, por exemplo. E isso na marcha picada ela é muito mais sensível, né? A gente percebe muito isso. E entra até dificulta um pouco mais. É mais um ponto de subjetividade no julgamento, né? Porque às vezes do chão ali o juiz está ali, já tem uma certa sequência na cabeça, mas tem um cavalo ou outro que ele monta às vezes. Esse cavalo vai lateralizar um pouco mais com ele, esse cavalo às vezes vai levar um pouco mais pro diagonal, e aí ele já pode mudar um pouco essa variação que ele fez do chão devido a essa alteração que teve quando montou. Então é extremamente subjetivo também essa variação, e ela é muito mais sensível, né? Essa variação no cavalo de marcha picada do que no cavalo de marcha batida. Até aproveitando essa observação sua, em algumas filmagens que eu fiz, isso é comprovado. Os animais de marcha trotada e marcha batida tendem a manter o mesmo padrão de movimento. Os de marcha picada são onde a gente encontra mais variação no mesmo animal, em momentos diferentes. Aí a gente pode buscar possíveis explicações, eu não sei, né, vocês hoje convivem mais um pouco com esses animais. Eu penso, talvez, pelo fato de serem um pouco mais associados que os outros, talvez isso acabe levando a isso. A outra opção pode ser, talvez, por uma frequência um pouco maior de passada, então aumenta a margem de possibilidade de variações, e outras. Embora, né, até falando disso, uma das coisas que a gente observou da Nacional 2019 é que a frequência dos cavalos de picada e batida estavam muito próximos do Mangalaga Machador. Eu acho que a tendência natural aí, né, com essa evolução do cavalo, é os dois caminharem para uma proximidade, né? Se a gente pega os cavalos de marcha picada 15, 20 anos atrás, eram extremamente laterais, né? Pelo menos os que iam em pista. E os de marcha batida tiveram uma fase indo um pouco mais para diagonal. E hoje eu acho que todo mundo está mais dissociado e está muito mais próximo. Acho que os bons cavalos hoje, eles são muito próximos, assim, de diagrama, né? A gente pensar em distribuição do tempo de apoio, né? Eles são bem mais próximos hoje do que eram antes. Eu acho talvez que o que mais interfere isso aí no cavalo de marcha picada, essa variação, é justamente essa dissociação maior. Porque qualquer seguradinha, você percebe muito assim, se alguém monta com um pouco mais de apoio, ou um pouco menos, ou o mesmo cavalo, às vezes com o mesmo cavaleiro, se ele faz a rédea livre ou se está no apoio, já é possível já de a gente perceber uma alteração no diagrama desse cavalo. É muito sutil, né? A gente até brinca, as pessoas falam, trabalhar cavalo de marcha picada é difícil. Eu falo, a única dificuldade é que a sensibilidade de quem monta no cavalo de marcha picada tem que ser um pouco maior para descobrir qual que é o momento que ele está bem, né? E ele é muito mais sutil, essa mudança, ele muda muito mais vezes num espaço de tempo curto, diferente do que acontece no cavalo de batida, né? Eu concordo, eu também acho que provavelmente tem a ver com essa dissociação maior. Diga, Vinícius. Mudando um pouquinho, né, o sentido, assim, mas eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando, e eu tô aprendendo aqui, né, com vocês dois conversando de diagrama. Até que ponto, assim, como que você vê a evolução do melhoramento no sentido, assim, de isolar essas características e entender que isso é genético, entender que o criador pode trabalhar isso dentro do Aras? Assim, você acha que vai chegar num momento, em função de mais volume de avaliação, mais volume de indivíduo, que a gente vai ter, por exemplo, a informação de igual a gente tem em outras espécies, no melhoramento, por exemplo, para poder escolher um garanhão, para poder escolher uma égua, para fazer um acasalamento mais direcionado? Como que você vê essa evolução do melhoramento no cavalo e como que você vê o papel, assim, né, dentro da associação hoje, que você convive mais, assim, mas como que a associação ela
com o objetivo, né, de melhorar o cavalo, de selecionar o cavalo, de evoluir a raça e etc., ela poderia influenciar nisso, assim, nessas... Olha, o meu sonho é conseguir que a gente tenha avaliações genéticas, né, igual a gente tem DEP no gado, PTA, né, que a gente consiga evoluir nisso para os cavalos de marcha. Obviamente, existem algumas dificuldades, mas assim, eu sou otimista, eu vejo que tem evoluído, tem pesquisas, tem pingando aí de um lugar e outro. A gente tem hoje a parte da genômica em que vem a grande esperança, talvez, não sei se é exagero pensar nisso, mas eu mesmo hoje faço parte de um projeto na Universidade Federal de Lavras, associando genômica com cinemática, trabalhando com manga larga machador, que é um trabalho bastante ousado e que está começando a trazer algumas informações e que a gente espera que aconteça isso. Quais são os pontos que a gente precisa de evoluir para que a gente tenha avaliações genéticas, vamos supor, para seleção, para escolher um garanhão, uma doadora de embriões, definir um acasalamento? Um dos pontos o Cristiano tocou no início, que é, primeiro, você tem que ter uma definição clara do que é o bom. Porque esse é o primeiro ponto, né? Como que eu vou calcular o grau de transmissão de uma característica, correlação de uma característica com outra, se eu não tenho uma linha direta? Então, a gente precisa disso. O outro ponto, né? Nós podermos sistematizar isso num volume maior. Como nós falamos aqui, a influência, qual que é o grande inimigo, vamos supor, da gente trabalhando com melhoramento genético? A influência das várias coisas do ambiente, que são ótimas, né? Uma nutrição, vocês são aí os feras, a nutrição tem um efeito fantástico, e evoluiu, nossos cavalos evoluíram um absurdo nos últimos tempos, graças à evolução também em nutrição, os treinamentos. Então, a gente precisa criar modelos que nos permitam comparar os animais. Para isso, a gente precisa de volume de dados. É muito mais difícil a gente trabalhar com poucos dados e por pouco tempo. E no cavalo, que a gente tem uma gestação de 11 meses, um produto, isso acaba sendo mais demorado. Mas eu já vejo movimentos de criadores, normalmente, criador que cria, eu conheço uns 2 ou 3 que são ligados, e porque recentemente eu conversei, criam também Nelore, e aí lá no Nelore eles trabalham com sumário, com tudo e tal, e no cavalo, não. E estão começando a tentar buscar nisso, tá? Então, eu vejo que tem um futuro grande. Nós precisamos de definir um padrão de dados para avaliar. Como quem acompanha gado, você tem a parte de morfologia. Você tem no gado classificação linear há muitos anos. E foi possível, né? E aí alguém pode até falar, mas raça europeia. Não é o zebu, no Guzerá e no Gir, você tem PTA para característica de conformação. Então, a gente consegue fazer isso sim. Eu sou a gente brinca, né? A gente trabalha nessas áreas de trabalho meio cientista maluco. De vez em quando eu começo a tentar criar uns modelos de classificação linear em cavalo. E até falando agora eu lembrei, porque isso há uns 15 anos atrás eu propus uma avaliação dessa. Os criadores regalaram o olho e falaram, esse cara tá louco, né? Aí agora conversando eu lembrei, vou pegar aquele negócio, quem sabe
o que não deu certo numa época, de repente, numa outra época pode dar, né? E a gente evoluindo. Né? E hoje tem muita gente boa trabalhando com cavalo, né? Hoje eu vejo isso. Antigamente o cavalo era bem mais amador. E hoje, vocês aí da Conect são prova disso, tem muita gente trabalhando, por que eu acredito? O investimento é muito alto. Se nós pegarmos o que é investido em cavalo no Brasil, é uma enormidade. Então, onde tem investimento, tem que ter técnica para que esse investimento dê retorno. Sem dúvida. E como você falou, quem a gente já trabalha na pesquisa, dá vontade de ficar aqui batendo papo e já sair daqui com vários experimentos prontos aí, cheio de ideia aqui de como a gente pode fazer para avaliar, né? Isso meio que certificar várias coisas que a gente imagina que aconteça, mas que ainda não tem essa comprovação. E eu acredito que no meio do cavalo o desafio do melhoramento é enorme comparado com outros animais de produção. Porque no boi, por exemplo, eu vejo as características de carcaça, eu consigo colocar todo mundo no mesmo regime de alimentação, consigo convencer um criador, às vezes, a inseminar uma vaca lá no escuro, sem saber quem é o touro, para fazer um teste de progênio depois, né? E vai ser submetido ao mesmo ambiente. E no cavalo, eu acho que isso é assim, está muito longe ainda dessa realidade, a gente conseguir, por exemplo, mandar sêmen para os criadores e falar, insemina aí, não vão contar de quem que é, esse cavalo vai nascer, você vai recriar, vai montar, vai treinar e depois nós vamos avaliar para ver se realmente tem essa influência, né? Porque a diferença de meio, eu acho que no cavalo é muito maior e ainda tem esse efeito do treinamento, né? Que a gente pensa assim, tem diversas técnicas de treinamento, então é uma avaliação, um desafio muito grande da turma do melhoramento aí. Eu acho que isso talvez é o grande limitante ainda desse desenvolvimento no cavalo, porque é um desafio, do meu ponto de vista, é enorme, é um desafio enorme você conseguir, ou pelo menos na estatística, você conseguir isolar um pouco esse efeito aí, né, do meio. Realmente, o que eu vejo é isso, a gente tem que tentar começar com coisas mais simples, né, como a gente disse, primeiro definindo pontos ideais para poder avançar. Porque, como você falou, no mundo tem trabalhos com isso, mas primeiro, se você pegar trabalho ali na Suécia, na Alemanha, mas só que você tem um padrão de criação muito próximo dos animais, um sistema, e às vezes você tem um centro, né, de pesquisa com uma coordenação governamental que as pessoas respeitam, em que é dado o mesmo ambiente por um período para os cavalos, né? Tô falando aí cavalo de salto, né? E aí, né, os mesmos treinadores, o mesmo manejo e avaliam algumas coisas. Eles têm o salto em liberdade, depois o salto montado. Para a gente, né, na nossa realidade, se nós pegarmos na marcha, você tem o cavalo solto, que é um, você tem o cavalo no cabresto, que às vezes é outro, e o cavalo montado talvez é outro, e com fases diferentes nisso aí. Então, é um desafio. Por isso que a gente brinca, eu até tem um professor que ficava brincando, porque tudo a gente fala, a genômica vai resolver. Essa genômica não vai resolver nada, né? Mas, assim, talvez se nós conhecermos um pouco mais os genes e o que eles interferem, eu acho que pode ser uma forma de ajudar. Mas, claro, nós trabalhamos com fenótipo, né? O cavalo, fundamentalmente, o que a gente quer? Se for para passeio, eu quero um cavalo que seja agradável de ser montado. Isso aí tem um tanto de ponto que vai interferir nele. Alessandro, a gente vamos caminhando assim para encerrar, senão a gente passa horas e horas aqui falando, um assunto que não chega nunca. A gente até já fez um convite para a gente fazer uma conversa 2, né? E essa ser a 1, a gente continuar esse bate-papo para não ficar muito extenso. Ô, Cristiano, e além disso,
além disso, né, a gente fica falando, né, nós estamos na pesquisa, nós estamos na escola e queremos fazer as coisas e tal. Agora nós vamos fazer um compromisso público aqui, ó, que nós vamos fazer alguma coisa junto. Vamos fazer a avaliação dos cavalos que a gente tem, né, nos nossos próprios projetos. Eu e o Cristiano, né, Alessandro, a gente orienta no mestrado lá em Rio Pombo, agora tem a linha de equidicultura lá, no IF Sudeste, né, de Minas. E aí eu acho que a gente vai ter material humano também, né, para poder fazer isso, junto com você, e vamos estudar esse negócio mais, né, isso é uma área que encanta a gente também, né, essa parte de movimentação, de biomecânica, biodinâmica. Então, acho que tem muita coisa para ser estudada aí para frente, para a gente fazer junto. Né? E um ponto que o Vinícius chamou Vamos fazer sim, que é um ponto importante. Vamos fazer sim, é um desejo antigo, sempre a gente encontra, e acabou quando a gente começou a conversar um pouco mais, aí veio a pandemia também, que acabou sendo uma coisa que atrapalhou bastante, né? Mas numa conversa dessa aqui, que vem de ideias assim que vão surgindo, então a gente precisa se unir. Eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, porque o criador não investe nisso. Eu falo assim, olha, a culpa é de nós técnicos, que não convencemos eles de que isso deve ser feito. Então, se alguém não investe mais em alguma área, é porque, de alguma forma, nós não demonstramos viabilidade disso aí, né? E acho que vai ser um prazer a gente poder tocar isso aí, porque tem muita coisa para pesquisar. E é o seguinte, né? Hoje, a tecnologia facilitou muito. É um trabalho que antigamente seria complexo, a gente faz ele modelando direitinho, com muita simplicidade. Exato, e até bacana, assim, que o Vinícius colocou sobre o mestrado lá do Instituto Federal Sudeste, é que é um mestrado profissional, e é próprio para essa pessoa que está no campo. A gente são 3 encontros por semestre, de uma semana, então é perfeitamente possível, né, até feito nesse formato para isso, que a pessoa que está no campo lá, que tem essa demanda, que está a fim de responder esse tanto de questionamento que a gente colocou aqui, essa pessoa tem a oportunidade de estar lá, de fazer esse tipo de trabalho. Então, é extremamente aplicável, e até uma exigência da CAPES hoje para o mestrado profissional é isso. Eu acredito, não tenho muita certeza, mas que é o único mestrado profissional no Brasil hoje que tem essa linha de equino. Então, é muito bacana, e se Deus quiser, nós vamos fazer muita coisa boa aí pro cavalo, e principalmente para essas raças nacionais aí, que tem uma carência muito grande de pesquisa ainda. Nossa, como o Cristiano falou, né? Acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui mais 3 vezes esse tempo que a gente ficou. Mas eu queria agradecer, assim, do coração mesmo, Procópio, porque pelo seu tempo, né? Por estar aqui com a gente e trazendo toda essa experiência, toda essa bagagem, né, toda essa história no meio do cavalo, né? A gente gosta muito de conhecer as histórias, porque a gente tem um olho no passado para poder ver, né, as perspectivas que a gente vai fazer para frente, entender, andar junto com pessoas que estão alinhadas com, né, o que a gente gosta, o que a gente pensa, pessoas do bem. Então, a gente só tem que te agradecer mesmo, tá, por estar aqui com a gente. Se você tiver, né, quiser deixar alguma mensagem final aí para quem estiver ouvindo a gente, né, nós temos um público muito grande, assim, de treinadores, veterinários, zootecnistas, colegas, né, criadores, gerentes de aras. Então, é um resumão, né, de tudo que a gente viu aí em relação às tecnologias, em relação às próprias avaliações mais objetivas, né, de tudo. E uma mensagem aí para você deixar para a turma, uma mensagem final para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui. E de antemão, já te agradecer muito mesmo novamente. Fica à vontade aí para poder dar essa mensagem final. Não, tranquilo. Eu agradeço demais também a oportunidade. É sempre bom a gente ser estimulado a pensar, a conversar, principalmente com quem conhece tanto como vocês. E
o que eu deixo, né, até aproveitando que não pode demorar muito, porque eu falei, nós estamos falando de academia, de ciência, de técnica, mas hoje eu estou na fazenda e antes de começar o programa eu acendi o fogão a lenha e botei um feijão para cozinhar, eu estou já sentindo o cheiro dele lá na cozinha. Mas o que eu deixo de mensagem é que cada um procure seguir o seu conhecimento, seu dom. E eu, particularmente, agradeço muito de ter, desde cedo, lidado com o cavalo, mas buscar a técnica, buscar entender o porquê das coisas, procurar ler, estudar. A gente tem discutido muito isso, né? Hoje o conhecimento ele está amplo, divulgado, mas muitas vezes a gente às vezes fica superficial, talvez a facilidade superficialize esse contato. Mas aos estudantes, aos profissionais, a todos, aos treinadores, criadores, a todos que vêm, vamos tentar estudar, respeitar o animal, né, sempre, e buscar conhecer cada vez mais, porque o que a gente vê, e resumindo o que a gente falou, as possibilidades são enormes. E quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vê que sabe menos, né? Então, cada vez se descobre mais. Então, vamos buscar e, desde já, eu digo, estou totalmente à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos investir no cavalo com técnica. Show de bola, show de bola. Obrigado demais, Procópio. Obrigado, Cristiano. Obrigado, né, você que está ouvindo a gente até aqui, nesse final. Inscreva-se aí no nosso podcast, né, o ConnectCast, o podcast do cavalo. Compartilhe esse episódio com algum amigo, né, que possa beneficiar desse conteúdo. Eu acho que está no nosso DNA, né, trazer essas informações técnicas, trazer ciência e dar divulgação, trazer isso para quem está do outro lado da universidade, para quem está do outro lado da escola, né, da faculdade. E independente do nível, do grau de formação acadêmica, né, a gente tem grandes especialistas no cavalo também, que não têm a formação acadêmica necessariamente, mas que são inspirações para a gente aí. Então, todo mundo que está ouvindo, compartilha, né, com quem pode se beneficiar com isso. Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço.